Quando você sabe trabalhar com alavancagem financeira, ou seja, você capta recursos de terceiro e coloca na estrutura de capital do seu negócio. Coloca um capital menor, capital próprio menor, e uma estrutura alavancada. Aquelas empresas que têm grande geração, forte geração de fluxo de caixa, tem mais possibilidades, tá? Mas é sempre muito bom, muito importante você ter uma reserva. Quando você fala da pessoa física, você chama de reserva de emergência, né? Então você tem tudo administrado, tudo projetado com uma reserva caso tiver algo que não está dentro do seu plano, né? Então tem uma reserva para cobrir esses custos, né? No caso da empresa é a mesma coisa. Então você pode trabalhar com essa alavancagem, né? Desde que você tenha um caixa, uma reserva financeira para suprir um eventual problema que possa surgir lá e que de repente essa alavancagem, sua projeção que você fez não venha te dar lucro, tá? A alavancagem é interessante quando você pega cada 100 reais que você pega, você transforma em 20 de lucro, 30 de lucro, né? Ou seja, você pega 100 reais e recebe 130. Então, ela é interessante nesse sentido. Agora, quando você tem uma alavancagem financeira e você não tem uma previsibilidade de capital, então é muito complicado você trabalhar com alavancagem financeira. Tem alguns setores que permitem tem mais facilidades porque você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa. Então é muito interessante, tá? E nas empresas tem vários tipos de reservas que você pode fazer. Mas eu vou citar umas 4 aqui para você ter uma noção. Então a gente tem aqui, por exemplo, reserva estatutária, por exemplo, reserva para contingência, reserva de lucros a realizar, reserva para expansão. De repente você quer criar expansão, quer expandir seu negócio. Então você tem que, mês a mês, criar um fundo, uma reserva para essa finalidade. Né? Você quer, de repente, fazer uma alavancagem financeira. Então você sabe que existe um risco alto acumulado nisso. Então o que você faz? Você coloca uma reserva específica para caso der mal, né, você tem uma reserva para suprir aquela necessidade. Caso a projeção que você fez não dê certo. Então, é importante que você analise com mais cuidado quando tem endividamento. Porque a empresa, quando ela está endividada, é muito mais fácil ela quebrar. Né? Então, quando a empresa tem reservas, né, digamos que ela parou de trabalhar hoje, ela está trabalhando, mas aconteceu uma crise no mundo, ou no país, ou naquela empresa, e ela tem uma quantidade X de funcionários que precisam receber todos os meses. Se ela demitir esses funcionários, ela não consegue contratar de volta. Então ela tem que pagar esses funcionários no período da crise e eles manter lá sem trabalhar durante um X período de tempo. Então, se você tem caixa para bancar seus funcionários durante um ano, sem que eles tenham que estar literalmente produzindo, para você não perder eles, então é muito interessante a alavancagem financeira. Agora, caso a sua empresa ela está sempre no limite, né? Qualquer crise que surgir, ela vai fechar as portas, ela vai falir. Tem grande possibilidade de falir porque ela não vai ter caixa, né? O capital de giro que ela tem o capital de giro não será suficiente para cobrir os gastos, as demandas, né, de despesas que tem diárias, mensais ou até anual, no que é o caso do capital de giro. Então é muito importante que você faça sua reserva. Reserva para qualquer área que você queira. Ah, eu quero expandir. Então você crie uma reserva para expansão. Eu vou fazer uma alavancagem financeira, vou colocar um risco maior, porém com possibilidade de aumentar, de melhorar meu fluxo de caixa. Mas crie uma reserva, porque caso essa expansão, caso essa alavancagem que você está fazendo não der certo, você tem um caixa para bancar, para custear essas despesas, para que você não tenha problema. Tá? Então, a dica que eu tenho para você hoje é para você ter equilíbrio, né? Pensar com calma, tomar decisão mais assertiva, consultar o conselho de administração, se você tiver. De repente, se você tiver um bom conselho, é importante você conversar com o conselho de administração da sua companhia, para que você venha tomar a decisão da melhor maneira possível. Caso o conselho, você e o conselho não chegou a uma decisão, você pode contratar uma consultoria especializada naquele assunto para ouvir o que eles têm de melhor a oferecer, de informações, de dicas, que você possa estar
melhorando a sua eficiência na estrutura de capital e, consequentemente, melhorando o lucro líquido da sua empresa, tá bom? Um abraço para você, espero ter te ajudado.